É tempo de Copa do Mundo e a Central 3 chega com um podcast narrativo com histórias da seleção brasileira. É o Amarela Ouro. Personagens do passado, debates do presente e uma viagem por causos do maior time de futebol da história. Amarela Ouro, semanalmente no seu tocador. Uma produção Central 3. Faz Bebeto! Faz Bebeto! Faz Bebeto! Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadoras e espectadoras do lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2026, e eu sou o Caio Belandi, diretamente do estúdio Saturnino Braga, para mais um episódio da temporada Lado B 10 anos, aqui no YouTube e também no seu feed de podcast. Já sabe, YouTube, a gente precisa que você dê o like, veja se está inscrito, comente, veja, enfim, deixa seu comentário sobre o que a gente vai debater aqui, um assunto fundamental, com muitos tabus, com muitas nuances. É um assunto fundamental que a gente vai debater aqui, segurança pública. Então, por favor, a gente quer a sua participação, o seu engajamento. Ativa a notificação também para não perder. Em breve a gente vai colocar aí também a live de Cuba, né? Não esquecemos ainda não. Vamos esperar só passar a Copa, né? O pessoal tá na Copa aí. Cuba não está na Copa, lamentavelmente. Então, a gente vai fazer a live de Cuba aí provavelmente depois da Copa. Futebol não é o forte. Não é o forte deles lá. Então, por favor, deixa aí, se inscreva no nosso YouTube. Hoje, como vocês já ouviram o tostão da voz dele, tá aqui comigo o Daniel Soares e a Luara Ramos também tá comigo aqui no Zoom. Para mais... até vê-la aqui. Né? Tá aqui ela tá de Zordon hoje, né? Um Zordon gigantesco. Para mais episódio em parceria com o Sindipetro Norte Fluminense. Hoje também a gente recebe Thiago Mota, advogado, membro do Setorial Nacional de Segurança Pública e coordenador nacional do Núcleo de Segurança Privada do PT. Como eu falei, um papo hoje sobre o que eu considero, se não dos calcanhares de Aquiles, né? Essa expressão ainda se usa, essa expressão, calcanhar de Aquiles, né? Essa dificuldade. As pessoas sabem do Aquiles. Do Aquiles, né? Pois é. A expressão usa. A gente aí vai debater, né, Thiago, um assunto que a gente precisa debater, principalmente em época de eleição, mas não só. E você vai ajudar a gente também a pensar, né? Pensar saídas, o que está sendo falado, principalmente aí dentro do PT sobre o assunto, considerando o PT como o grande partido da esquerda brasileira, o partido que governa o país, enfim. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Luara. Bom dia, Daniel. É um prazer muito grande estar com vocês. A gente fica aqui plenamente à disposição para conversar sobre qualquer tema, principalmente dentro da segurança pública, que certamente é um dos temas prioritários do Brasil, da nossa sociedade, e que deve ser um dos principais focos para a direção da eleição que se aproxima. A gente fica aqui completamente à disposição para conversar com vocês sobre segurança pública, segurança privada, que às vezes é tão esquecida também, e qualquer outro tema que vocês queiram colocar. É uma disposição, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, Thiago. Daniel, bom dia. Hoje é uma sexta-feira, né? Normalmente a gente grava às segundas, a gente antecipou por motivos de Copa do Mundo, a gente sabia que o Brasil poderia jogar na segunda, então a gente preferiu fazer como vai jogar, acabou que vai jogar, então a gente vai ter pela primeira vez aí um feriado, basicamente, né? Nem que seja de tarde, né? A parte da tarde vai ser um feriado para muita gente. Que pode ser o único, né? Pois é, senão só na semi, né? As duas próximas fases são final de semana, um domingo e um sábado. Então só se chegar na semifinal que não chega a 12 anos. Então Mas chegaremos. Né? Lembrando, a gente sempre lembra que nem todo mundo consegue ter essa folga. Vai ter muita gente trabalhando, inclusive para servir as pessoas que estarão de folga, né? A gente sempre faz essa ressalva, então a gente deseja aí também... A gente vê que tem indicativo de greve de ônibus pro segunda, do Rio segunda-feira. Pois é. Então a gente deseja aí bom trabalho também às pessoas e sorte ao Brasil, né, Lara? E aí, animou com o Brasil um pouquinho? A gente falou na última semana, a gente estava meio desanimadinho. Essa semana deu para animar um pouquinho, né? Assim, melhorou um pouquinho, né? Vai, bom dia.
Bom dia, Caio, Daniel, bom dia, Thiago, bom te receber aqui. Eu animei, viu? Animei e digo mais, foi antes até do grande protagonista da Copa até aqui, como vocês ouviram neste podcast, Vinícius Júnior, né? Grande protagonista. Antes dele marcar, acho que, não sei, tava uma vibração diferente já desde o hino, não sei se vocês sentiram isso também. Fazia tempo que eu não me emocionava com o hino nacional em jogos da seleção, e ali já vibrei, falei, cara, tá, hoje vai, hein? E realmente um futebol mais vistoso, né, aos olhos. Eu realmente gostei de ver. Não posso dizer que estou confiante, mas eu gosto da minha desconfiança mineira quando se trata de futebol. Sempre me sair melhor do que entrando com a confiança toda. Porque esse Japão joga bola, viu, gente? Como o professor Serginho da Pereira Nunes do Falha de Cobertura fala, eu tenho medo do Japão. E já mostrou, tem sido. O Fagner falou disso da última vez, né? Que tem sido uma Copa de grandes jogos. A gente viu aí Equador virando para cima da Alemanha. O próprio Japão e Suécia ontem, que foi um jogaço, né? Vários jogaços. E o Brasil finalmente fazendo a festa que é o seu próprio futebol. Então, estamos aí já em clima de Copa, mas antes de falar de segurança, que é sempre esse tema que desperta muitas paixões e muito de um punitivismo tacanho, né? O que eu falo sempre aqui desse punitivismo da esquerda, que não faz a gente avançar. Quero perguntar sobre isso para o Thiago também. Então, bora lá para esse papo. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente, sobre a seleção, né, rapidamente, né, se a gente não cornetar, não é a seleção brasileira, ela é movida historicamente a isso, né, ela chega nas Copas, a gente vai cornetando, e se a gente não confiar na seleção brasileira, a gente vai confiar em quem também, né, a gente torce pro Brasil, né, então essa dualidade aí, né. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero falar para vocês da nossa parceria com a Dona Chica Slingeria, uma marca de slings e carregadores que proporcionam conforto para os bebês e liberdade para os papais e as mamães que estão buscando autonomia sem perder o contato com a sua cria. Como eu já estou no vídeo, eu gosto de fazer a posiçãozinha, né, do bebezinho assim no peito, tão fofinho. Você vai lá em donachicasling.com.br e você vai ter 10% de desconto no cupom Lado B. E se a compra for no Pix, tem mais 5% de desconto. É um bom presente, se você vai ser papai, vai ser mamãe, é um bom produto aí para você ter, né? Um bom acessório para você ter nesse momento. E se você conhece alguém que está grávido, é uma oportunidade também de dar um bom presente. Dá uma olhada lá no site donachicasling.com.br e utilize o cupom Lado B na hora da compra. Siga também o Instagram da Dona Chica, @DonaChicaSling. Lembrar que os apoiadores sorteados, né? A maioria já respondeu. Eu tô em dívida aí com. Sabe como é, né? Copa, a gente trabalha menos, né? Tô trabalhando menos, inclusive, do Lado B também. A maioria já respondeu, mas eu vou rememorar aqui, porque nem todo mundo respondeu o nosso e-mail dos apoiadores que foram sorteados e ganharam aí o livro que a Boitempo ofertou, tá? Então, Ana Torres, Kleber Vinícius Santos Monte, Iana Martins, Lucas Almeida, Carolina Domingues, Laurence Duarte Araújo Pereira, Paulo Pereira Tiburcio Júnior e Letícia Dias Fantinel. Por favor, olhem seus e-mails. Se já responderam, pode ficar tranquilo, já chegou lá para mim, já está lá devidamente marcado com a estrelinha para eu poder fazer o encaminhamento para Boitempo. Lembrando que para concorrer ao sorteio, e aí já vamos entrar aí no mês de julho, terá uma nova leva de sorteio de livros, você precisa ser apoiador do Lado B. E aí você vai lá em apoia.se/Lado B do Rio, tem as faixas de 10, de 20, de 50 e de 100 reais. O que couber no seu bolso, o que der para você nos ajudar, será bem-vindo. A de 20 reais, por exemplo, você entra no nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa lá sobre os assuntos. Esses dias a gente estava discutindo aí sobre certos políticos aí de um certo partido que andaram fazendo lavagem de roupa suja em público, né? A gente está falando deles lá no Conselho Editorial também. Então, 20 reais eu sempre oriento para a gente. Se você pode, 20 reais é um bom valor para nos ajudar e participar desse debate aí lá no Conselho Editorial e ainda do sorteio. Tem também o de 50 e de 100. O de 50 e de 100 é para quem pode mais, né? 50 reais por mês não é pouca coisa. Muito menos 100, mas se você pode, vem ajudar e você vai concorrer 2 vezes ao sorteio, porque tem um sorteio exclusivo para o pessoal dos 50 e de 100 reais. Se você quiser ou puder, também pode nos mandar um Pix, né? De quanto quiser, quando puder, para ladobdorio@yahoo.com.
você pode mandar também aquele Pix recorrente. Agora os bancos têm essa opção, né? Então você bota lá 10, 20, 50, 100 reais no Pix recorrente, avisa a gente, fala assim, Caio, tô botando o Pix lá, vê lá, meu nome é esse e tal, que a gente também vai colocar vocês no sorteio da Boitempo, tá bem? Falando em Boitempo, cupom. Você pode usar o cupom LADOBOI20 no site da Boitempo, boitempoeditorial.com.br, 20% de desconto em cada compra. 20% de desconto é muita coisa, então boitempoeditorial.com.br, 20% de desconto no cupom LADOBOI20. Também tem cupom na Camisa Crítica, camisacritica.com, e o cupom na Camisa Crítica é Lado B. Tem 10% de desconto nas compras. A Camisa Crítica também tá com saldão bem bacana. E infelizmente, alô Vitão, infelizmente a camisa que eu amei lá do Sul Global parece que tá fora de estoque. Vamos fazer mais aí, tá na Copa. Eu fui lá, eu ganhei um cashback da Camisa Crítica. Falei, opa, 30 conto, vou comprar. Acabou. Vou cobrar aqui então em público, Vitão. Vamos fazer mais do Sul Global, aí que a camisa é linda, linda. Uma das camisas mais lindas aí que tem. Camisa de time aí de Sul Global. Bem, agora vamos iniciar o nosso papo. Vou beber uma aguinha aqui, que eu falei muito agora. E aí, Thiago, a esquerda no Brasil, principalmente, acaba ficando muito marcada por uma defesa intransigente, muitas vezes, né? Muita gente acha que é intransigente. Geralmente com razão. Nem sempre é intransigente, né? Mas muitas vezes intransigente e com razão, né? Aos direitos humanos, né? Afinal de contas, a gente vive aí um país que tem inúmeras violações de direitos e a classe trabalhadora sofre todas elas, né? E isso acabou dando pra gente, de esquerda, né, uma pecha de que esquerdista é defensor de bandido, que é até curioso, que há até inclusive nuances entre os partidos, né? Mesmo há partidos que fazem uma defesa mais rigorosa dos direitos humanos, outros que ainda conseguem dialogar, e ficou tudo uma coisa só, né? É bastante interessante isso. E agora a gente tem já há 10 anos aí, pelo menos, vivendo a chamada polarização, né? A extrema-direita está endurecendo esse discurso, né? No campo da segurança pública, né? Principalmente. E aí, a gente aqui, os partidos, as organizações, os políticos, os movimentos de esquerda estão tateando, estão tentando entender como fazer esse discurso, como fazer essa disputa narrativa e como fazer projetos também, né? Que eu acho que aí, eu te pergunto, você está dentro do maior partido de esquerda do Brasil, um dos maiores aí do mundo, que está no comando do Poder Executivo Federal, é importante que se diga, mais uma vez, né? E você está fazendo esse debate interno aí, né, no PT. Como é que você está vendo esse cenário, nesse debate interno do partido? E aí, quais saídas, né, você, seus pares do PT, estão tentando formular para que defesa de direitos humanos básicos, né? A gente está falando, às vezes, do básico, eles não sejam lidos necessariamente como uma defesa e até como uma exaltação a bandidos, né? Que muitas vezes a extrema-direita explora isso. Como é que está esse debate? Como é que está esse cenário? É bem interessante, Caio, quando a gente começa a falar sobre segurança pública, porque quando a gente vai para o ideário popular, há uma falácia de que direitos humanos é protetor de bandido. Isso aí é uma pencha, é um jargão, é uma falácia que é posta. Por quê? Presta atenção no cenário hoje. Hoje nós temos um ex-presidente que está cumprindo prisão domiciliar com todos os recursos tecnológicos, conforto, alimentar que possui e se diz vítima de violação de direitos humanos. Os terroristas que foram presos pelos atos do 8 de janeiro ficaram em um presídio com segurança alimentar, com saúde, com higiene, e se disseram vítimas de violações de direitos humanos. É muito interessante quando a gente começa a ver as pessoas que se dizem de direita, porque na grande maioria não são de direita, se dizem defensores da direita, quando eles se tornam clientes do sistema prisional brasileiro, são os primeiros a gritar em defesa de eventuais violações de direitos humanos. É uma reflexão inicial para a gente entender que segurança pública e direitos humanos, eles na realidade são geminados. Não se tem como fazer segurança pública sem a preservação e a defesa dos direitos humanos. Isso é terror. Isso não é proteção da sociedade. O papel da segurança pública é proteger a sociedade e não aterrorizar. Preste atenção que a grande maioria dos discursos
das pessoas que se autoprofessam de direita e não possuem projetos de direita, realmente, concretamente falando. O que é que eles pregam? Apologia da violência, apologia do encarceramento em massa, apologia, vamos dizer assim, da agressão, da agressividade. É basicamente toda a narrativa de segurança pública, ela é definida em uma frase: bandido bom, bandido morto. Só que o conceito de bandido deles exclui todos os políticos do partido, da coligação, todos os amigos e assessores de gabinetes. Por isso é importante a gente ter uma reflexão de que qual é o papel da polícia, qual é o papel da segurança pública? É aterrorizar a população, é embarcar no discurso de ódio, é embarcar nesse discurso flácido de bandido bom, bandido morto, ou realmente é encarar os problemas de segurança pública que nós temos e tratá-los com propostas e soluções concretas, não com falácias e fantasias midiáticas. Presta atenção à diferença, o marco global que foi o filme Tropa de Elite. Um filme, na minha opinião, é excelente, porque é uma peça cinematográfica que traz um recorte da realidade brasileira e que coloca um torturador, uma pessoa que abusa de direitos, que mata, em alguns momentos em defesa realmente da atividade, porque o policial precisa, às vezes, utilizar a força, mas vê que o mito que foi criado em torno do Tropa de Elite foi a exaltação e a valorização e até o estímulo da violência policial, principalmente como narrativa política. Perfeito, Thiago. Até porque a gente ainda tem a coisa esse mito das prisões como um depósito de gente, né? Então as pessoas pegam qualquer o que eles consideram, né? O que cada um considera bandido, porque também se fala do bandido bom, bandido morto, mas também tem o bandido de estimação, como você citou, né? Então a direita tem vários bandidos de estimação, mas pensa na prisão como esse espaço onde você deposita a gente ali e esquece, né? Não, a gente fala assim, mas tem que reintegrar. E mesmo quando concordo com isso, também é uma reintegração na base da punição. Mas antes de passar para esse tema que eu já antecipei lá na minha fala inicial, que eu quero que eu quero te perguntar, eu quero trazer essa distinção que você já colocou também na sua saudação inicial, né? Porque você coordena nacionalmente o Núcleo de Segurança Privada do PT. E quando a gente fala em segurança pública, acho que uma das primeiras coisas que a gente pensa é na imagem, né, da polícia. Mas a gente vê um crescimento também desses profissionais de segurança que não estão ligados às instituições policiais e muitas vezes são esquecidos nesse debate, né? Daí a importância de ter o núcleo como o que você coordena, que trata especificamente da segurança privada. E eu queria que você falasse sobre isso, mais especificamente do que diferencia as discussões quando se trata de segurança pública e segurança privada. Perfeito, Luara. Assim, vamos pensar em alguns serviços que a sociedade tem necessidade. Por exemplo, educação. A sociedade tem necessidade de educação. O Estado brasileiro provê educação pública. Aí a gente não vai entrar na discussão se é satisfatória, se não é satisfatória, se está atendendo ao que a gente precisa, se não atende, mas nós temos educação pública. Mas nós temos também educação privada. Existe algum livro que um professor de universidade pública possa usar, que o professor de universidade particular não possa? Você conhece algum? Você conhece algum procedimento cirúrgico ou medicamento que o médico público possa usar, que o médico privado seja proibido? Existe algum regramento que seja específico para a educação pública e não atinja a educação privada no sentido geral da educação? Nós temos as normas de diretrizes básicas da educação, norteia a educação total. Nós temos as regras do Ministério da Saúde, vincula tanto a educação pública quanto a educação privada. Mas quando nós vamos conversar sobre segurança, existe uma dicotomia no Brasil que é como se quase que exclusivamente só existisse a segurança pública no cenário da segurança prestada ao cidadão. E olha que interessante, muitas vezes quem faz a primeira ligação para a polícia para avisar do crime é o vigilante que está ali atuando. Quem dá o primeiro acolhimento às vítimas de crime, quem dá as primeiras orientações às vítimas de crime, quem vai dar o primeiro contato com a vítima de crime, muitas vezes é o porteiro, ou é o vigilante, é o profissional de segurança privada. Quem fornece grande parte das imagens
para as investigações policiais são os CFTVs privados. E olha que interessante, se não fosse as gestões do PT, a segurança privada estaria praticamente abandonada. Não sei se vocês têm essa informação assim claro na memória, é importante revisitar. Durante o governo do Inominável, nós tivemos uma catástrofe de decretos facilitando a aquisição de armas, praticamente panfletando armas, inclusive armas de calibre antigamente restrito, depois se tornou permitidos, depois foi restrito novamente. E olha que loucura, um CAC, caçador, atirador e condicionador, que é uma categoria altamente respeitada, nós somos medalhistas olímpicos por causa do tiro. Salvo engano, foi a primeira medalha olímpica do Brasil. Uhum. As primeiras 3 medalhas. Guilherme Paraense. E é uma categoria que merece o nosso respeito. Mas, para eles, foi dada uma possibilidade de trafegar armado até o clube de tiro e retornar armado para o clube de tiro, com arma municiada carregando, portando. Foi o que aconteceu. Uma chuva de clubes de tiros que funcionavam virtualmente 24 horas para justificar que falsos CACs andassem armados 24 horas. Por quê? Porque aquele profissional, aquele atleta, ele não vai fazer questão de entrar numa ilegalidade. O que é que eu quero destacar com isso? Para o CAC foi permitido porte de armas tipo .40, 9mm, .45, foi facilitado a aquisição de fuzis para civis e o vigilante permaneceu esquecido trabalhando no posto de serviço com um revólver 38. O vigilante permaneceu esquecido fazendo o transporte e escolta de valores de todo o numerário bancário, restrito ainda a pistolas 380 e carabinas 12, calibre 12. O que é que eu quero dizer com isso? Os vigilantes eles passaram quase que invisíveis para o desgoverno passado. Quando nós vamos analisar a segurança privada e a segurança pública no cenário total da segurança para a sociedade, nós temos que enxergá-los como forças complementares, sem disputar espaço. O vigilante privado ele vai estar com um olhar específico para a defesa do patrimônio e das vidas das pessoas. A segurança pública ela tem uma função extremamente maior que isso. Vai prevenir crimes, vai investigar crimes, vai fazer a defesa da sociedade contra as organizações criminosas, que é o nosso maior calo hoje, talvez. Vai fazer as investigações contra a corrupção, que é tão lesiva à sociedade quanto às organizações criminosas, porque muitas vezes estão fundidas. E, Luara, agradecendo a sua provocação, é muito importante enxergar que a segurança privada ela faz parte do complexo da indústria de segurança e ela deve ser vista como uma força auxiliar complementar à segurança pública. Ô, Thiago, dentro desse assunto, era a pergunta do Daniel, mas eu quero pegar esse gancho. Como a gente faz, porque eu estou compreendendo a questão da regulação dos vigilantes, né, que me parece bastante defasada ainda e tal, para a gente entender o papel da segurança privada, né? Como a gente faz para que a segurança privada, quais são as ideias, os projetos, para que a segurança privada não seja uma nova polícia, né? Ou seja, a gente entende que o papel das polícias, né? E a gente vai entrar no papel das polícias também em breve com você. Mas entendendo o papel das polícias hoje, como você falou, da segurança pública ampliada, como a gente faz para que esses vigilantes não se tornem policiais particulares, digamos assim, e aí não só nas questões das armas, né, mas na questão da autoridade também, porque o segurança, principalmente quando está armado, ele acaba tendo ali alguma autoridade. Em resumo, dentro dessa provocação que a Luara fez e da sua resposta, como a gente separa o vigilante daquela pessoa que está ali no banco, no mercado, nas propriedades privadas, tomando conta ali da propriedade e, de certa maneira, das vidas, ele não se confunda com o policial, porque para a realidade, pelo menos eu falo aqui no Rio de Janeiro, né? Eu falo de um grande centro, que eu acho que isso não se aplica em todos os lugares, mas eu falo de um lugar onde a polícia é bastante complicada e os vigilantes e essa segurança privada muitas vezes atuam não só como policiais, mas inclusive com mão de obra da polícia, com os próprios policiais, né? Como a gente faz essa separação, né? Como a gente deixa bem claro que o papel da segurança privada é uma coisa, armado ou não. Rio de Janeiro ainda tem a questão miliciana. Exatamente. E como é que a gente não atravessa, assim, como é que a gente separa? Ó, segurança é segurança
e a polícia é a polícia, para que a gente não tenha, como é no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, e aí acho que é regulamentação, né? A gente tem muita segurança privada vinculada a policiais. Bem interessante, Caio, porque assim, em alguns países existe a polícia privada, ou seja, tudo que o policial público pode fazer, o policial privado pode fazer. Esse modelo funcionaria no Brasil? Eu acredito que dificilmente. E isso exige uma evolução social, uma adaptação social que não condiz com a nossa realidade. Ninguém está falando, ninguém discute a fusão dos papéis. Nós discutimos o caráter complementar. Tanto que o Partido dos Trabalhadores tem feito revoluções e atualização, criou o Estatuto da Segurança Privada para coibir o exercício da segurança privada por pessoas que não sejam formadas em escolas específicas e fiscalizadas pela Polícia Federal. Recentemente foi renovado um decreto da Polícia Federal, uma portaria interna da Polícia Federal, por decreto do presidente, que normatiza os procedimentos de segurança privada, tornando mais claro o combate ao exercício irregular da profissão de vigilante. O que é que nós precisamos fazer? E o Partido dos Trabalhadores vem fazendo isso paulatinamente ao longo dos tempos. Aprimorar a regulamentação, investir em fiscalização do exercício ilegal da segurança privada e modernizar as estruturas de fiscalização, controle e normatização. Só que isso leva tempo e há necessidade de uma reflexão e é um caminho a ser percorrido. Para que a gente não traga aqui a falsa ideia que é tão comum dos discursos de quem se diz de direita, de trazer uma resposta simples para um problema ultra complexo. E diz assim, basta criar um conselho de segurança privada que todos os problemas irão acabar. E aí os vigilantes acreditam, a população acredita e começam a negar a realidade. Você falou bem, o cenário de segurança pública no Rio de Janeiro ele é específico no mundo. Nenhum outro lugar do planeta tem as características de segurança pública que Rio de Janeiro tem, que São Paulo tem, que Bahia tem. São situações muito desafiadoras. No contexto da segurança privada, o PT tem trazido uma grande evolução. Primeiro com a presidenta Dilma, no reconhecimento da insalubridade para os vigilantes, o que era uma coisa assim, redundante, da periculosidade para os vigilantes, que era uma coisa redundante, porque você precisar colocar por lei que a atividade de vigilante é periculosa, só sinceramente, mas foi feito. Foi criado o Estatuto da Segurança Privada, ele traz um marco histórico da legalização da atividade no Brasil, que antes era atrelada a uma lei de 82. Hoje nós temos um decreto da Polícia Federal, uma portaria da Polícia Federal, uma instrução normativa, que traz um grande avanço na fiscalização e na estrutura. Só que é um caminho a ser percorrido. A segurança privada ela precisa ser enxergada como complementar e ter mecanismos sérios, legais, de separação, para que não haja a privatização da segurança pública. Isso aí é a deturpação do que a gente fala. Perfeito. O que é que nós falamos? Que o vigilante ele precisa estar devidamente equipado. Isso não quer dizer só em armamento. E aí a gente traz o detalhe para a segurança pública. Nós estamos vendo o surgimento das polícias municipais no Brasil. Isso aí é um caminho que eu acredito que sem volta. As guardas municipais irão se tornar polícias municipais. Isso aí é um caminho sem volta, na minha opinião. Só que não adianta você pegar o guarda municipal, colocar um fuzil nas costas dele, colocar uma bazuca nas costas dele, colocar ele dentro de um tanque de guerra e colocar ele para operar como se fosse um cenário de guerra. Não é isso que é a segurança pública. Por mais que em alguns momentos, por mais que em algumas ações, a segurança pública viva realmente cenários de guerra. A segurança privada, ela precisa ter legislação e órgãos de fiscalização para que ela cumpra a missão dela de proteção de patrimônio privado, de proteção de vidas em um estabelecimento privado muito bem delimitado, para que não se confunda com a missão da segurança pública. Tiago, o tema segurança pública ele é muito sensível porque ele desperta paixões, né? Dificilmente as pessoas tratam
a segurança pública, o tema, né, com racionalidade, porque no Brasil, a maior parte das pessoas, se não passou por uma situação de violência urbana, tem conhecidos, entes queridos que passaram em diferentes graus. Fora isso, quem nunca passou, quem não conhece, ou que mora num interior muito grande, Dado pelo tem Datena uma televisão e pela RJTV. da Atena, né? Eu já tive essa experiência de estar num lugar que era 60 quilômetros de estrada de terra para chegar na divisa de Tocantins com Goiás, pessoal descascando mandioca no quintal e vendo o Datena, né? Disposto a Culpadíssimo do roubo de moto todas as desgraças da periferia de São Paulo. da Não era São Pinheiros, Paulo. Marginal né? Pinheiros. Na Marginal Pinheiros. Roubaram a moto da Marginal Pinheiros. Tudo que a gente discute, né, baseado em dados, né, baseado na racionalidade, e tudo é válido, evidentemente, mas do ponto de vista, no ano que estamos eleitoral, e fora do ano eleitoral, né, de relações públicas, né, de formar, de conquistar corações e mentes, né, e de dialogar com a sociedade, que tipo de proposta de esquerda a gente pode ter que as pessoas, que satisfaça alguma necessidade de curto prazo das pessoas, né? Porque o tema é sempre preocupar, sempre tá na moda, porque por causa dos índices de violência pública e violência urbana no Brasil, que tem estado em queda, inclusive, mas a sensação não é essa. E não é só no Brasil, né? A gente comentou semana passada da eleição do extremista na Colômbia, a eleição da Keiko Fujimori no Peru, o Cast ganhou no Chile no final do ano passado, com o mesmo discurso. Aí a gente via, no Chile, todos os dados de violência despencaram. E tipo, Santiago, gente. Quem já teve a oportunidade de Santiago e conhece as metrópoles brasileiras, Santiago parece Europa e tal. Claro que na América Latina, mas em comparação, né, com grandes metrópoles, e o principal tema da eleição chilena foi segurança pública. Foi os índices de violência em queda, numa cidade que já não era das mais violentas. Então, como a gente pode se contrapor ao discurso da direita, não só com uma tecla que a gente bate desde sempre, né, que tem que ter dados, tem que olhar, tem que ter inteligência, Educação, saúde, trabalho. Fora as questões sociais, mas ter algum tipo de proposta de curto prazo para contrapor. É muito, muito interessante que, assim, sem querer ser grosseiro, mas a gente tem que trazer o discurso para a realidade. Você fala de uma medida de curto prazo. Há 15 dias, o nosso secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, junto com o presidente Lula, junto com o nosso ministro de Segurança Pública, Wellington, criaram um programa espetacular de recuperação e inutilização de celulares roubados. E assim, a gente está falando de uma medida de curtíssimo prazo que realmente vai beneficiar a população em um segmento muito importante, que é a defesa do patrimônio. Isso é uma ação concreta de curtíssimo prazo para a segurança pública. Isso vai coibir o furto, isso vai permitir a rastreabilidade, vai permitir a localização de aparelhos furtados. Só que quando a gente fala de segurança hoje, ela está muito mais politizada pelo necromarketing, pelo marketing de homicídio, pelo marketing de violência que é posto, do que realmente por situações concretas estruturantes. Olha que interessante. Praticamente tudo que existe de estrutural na segurança pública foi criação do PT. Não sei se vocês têm isso fresco na memória, mas vamos dar um pulinho lá atrás. Vamos começar pelo Estatuto do Desarmamento. A gente sempre fala sobre isso. Você pode ser a favor a armas, você pode ser contrário a armas. Eu sou super a favor que o cidadão tenha uma arma em sua residência, desde que ele atenda aos requisitos da Polícia Federal. E eu sou a favor que o cidadão porte uma arma, desde que ele passe por um crivo da Polícia Federal. Só que antes do Estatuto do Desarmamento, como é que era feito? Ele poderia comprar arma em qualquer esquina e o porte de arma era dado politicamente pelos secretários de segurança dos estados. Independente de qualquer teste, independente de qualquer aferição psicológica de capacidade ou não de portar arma. E aí a gente sai do Estatuto do Desarmamento e entra na atual Lei de Drogas. Foi uma criação do governo PT. Vamos sair um pouquinho de leis de drogas, vamos para a estrutura policial. Se você perguntar hoje, a Força Nacional, ela é um sucesso? Foi um programa de sucesso ou não? Sim, foi criado no governo Lula. Aí nós passamos por um governo que se dizia de direita não tinha nada, que se dizia a favor da segurança pública, da segurança pública não tinha nada. E o que foi que deixou de legado? Nada. Qual foi a contribuição do desgoverno para a segurança pública? É uma situação icônica. Lula, no debate, diz: eu construí 4 presídios federais e entreguei 5. O inominável entregou quantos? Nenhum, 0. Na segurança pública, praticamente tudo, todas as ações
estruturantes são obras dos governos das gestões do PT. Lula 1 e 2, Dilma, Lula 3 agora. E com fé em Deus, nós vamos para o Lula 4. E hoje, o presidente Edinho, que é o presidente nacional do PT, tem um olhar extremamente cuidadoso para todas as questões da segurança pública. Nosso coordenador nacional da setorial, Abidael Ambruster, interage diretamente com o presidente Edinho, que dá prioridades a todos os temas vinculados à segurança pública e também à segurança privada. Aí eu cito os exemplos do Estatuto da Segurança Privada e dessa nova norma da Polícia Federal, que teve uma participação das federações, mandando aqui um grande abraço e agradecendo ao nosso deputado Chico Vigilante, no Distrito Federal. E todo esse sistema de segurança pública, ele vem das políticas do Partido dos Trabalhadores. Quando a gente olha em comparação com os outros governos ou outros governos, literalmente não tem nada. Tanto que foi reeditado o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, que trouxe uma verdadeira revolução nos equipamentos e na estrutura. Só que, para o cidadão, a narrativa do que você falou perfeitamente, da apologia da violência, quem não tem um ente querido que tenha sofrido uma violência, que tenha sido vítima de uma violência, ou um parente que não tenha passado uma violência? Todos nós vamos ter. Por quê? Porque a sociedade brasileira é uma sociedade violenta. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo política, nós estamos endurecendo o combate às organizações criminosas, nós estamos construindo políticas para o cidadão se sentir mais seguro através desse programa que vai ser um sucesso de recuperação dos celulares. Para quê? Para que a segurança pública se afaste dessa narrativa flácida de apologia da violência policial, da apologia à encarceração em massa, e seja tratada com ciência, com técnica, com respeito, porque é isso que resolve. Então, Thiago, realmente assim, a gente sabe que essa coisa do prazo é complicado porque além das fake news, ainda tem, eu acho que uma má vontade para as polícias. Vou falar assim porque você citou esse programa Telefone Seguro, né? Que o governo federal apresentou recentemente. E aí o Lula deu uma declaração, não sei se vocês viram isso, uma declaração falando que nem todo cidadão se sente seguro para poder ir até uma delegacia, né? Falou assim. E aí eu vi várias notas de entidades de polícia civil do Brasil. E eu me pergunto onde estavam esses policiais quando a qualidade do trabalho deles piorou bastante, né? Com o aumento do armamento da população, quando a insegurança aumentou bastante durante o governo Bolsonaro, por causa das questões que o Thiago já citou aqui. Então, assim, a gente sabe que o jogo é duro, né? Tem essa má vontade que eu citei, eu estou usando de bastante eufemismo aqui para falar de má vontade, porque a gente sabe que, às vezes, em algumas instituições policiais, o que a gente vê é o fascismo mesmo, né? É um desejo de poder matar indiscriminadamente e não responder por isso. E tem de muito corporativismo também. Mas, além disso, das fake news, então, assim, porque para além dos fatores externos, né? Por que você acha que a esquerda ainda tem essa dificuldade de falar sobre segurança pública e de superar esse discurso também, né, do bandido bom e bandido morto, inclusive superando o punitivismo, né? Como se toda a solução devesse se basear só em aumento de pena, em leis mais duras, porque a gente vê isso até quando vai tratar de leis para falar de investigação, ou até da legislação em geral, né? Parece que o discurso à esquerda tem sido cada vez mais esse punitivismo, que só vai para essa solução que me parece muito fácil e simples. Você coloca ali no papel que tem que ter uma lei mais dura, tem que ter prisão perpétua no Brasil a partir de agora, coloca todo crime com um crime maior. E se todo crime for um crime grave, nenhum desses crimes é, né? Então, assim, esse também é um problema, inclusive da questão do óbvio, assim. E aí eu queria que você falasse pra gente quais que são, para onde você vê o setorial do PT, né, o núcleo de segurança do PT, tem discutido essas formas de enfrentar esse debate, de entrar nesse debate, de fato, para que as pessoas vejam outra forma de fazer segurança, porque a que a gente tem até agora não tem dado certo, né? E eu quero complementar, Thiago, da pergunta da Luara,
mais do que endurecer, que me parece muito claro que o PT, de fato, você foi listando, e de fato, os regulamentos, né, as leis que endurecem penas e investigações, elas vêm do PT mesmo. Mais do que endurecer no projeto, ou seja, o PT tem projetos que vão endurecendo o combate ao crime e tal, se você acha que o discurso está alinhado a isso, ou seja, se você vê, e aí não falo da esquerda como um todo, falo do PT, que é o partido que está no poder, se o PT deve endurecer esse discurso para se alinhar a esse discurso da extrema-direita, ou se não, na verdade, o correto é modular esse discurso para... A gente, inclusive, já vê membros do partido com algum destaque Exatamente, regulando esse discurso. Exatamente. Se você acha, o que você acredita nos debates internos, que é pra gente, não, vamos descer nesse debate aqui, vamos chegar vamos falar o que o povo quer ouvir, ou se não, vamos mostrar os nossos projetos, vamos modular esse discurso, vamos mostrar que a gente pode endurecer na legislação, mas ter um discurso que também vai permear o social, a educação, o longo prazo. Como é que você vê essa coisa do partido que apresenta as leis mais duras contra o crime, e é verdade, é fato, com o partido que, ao mesmo tempo, é lido como o partido que o Lula fala que protege o bandido para tomar cerveja? Como é que você acha que o discurso está alinhado? A Luara, ela trouxe um tema espetacular. É por isso que é bom assistir vocês, acompanhar vocês, porque a reflexão é muito, 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 muito boa, muito profunda. Ela trouxe a questão da fake news. Nós precisamos reconhecer que nós estamos perdendo a guerra contra fake news. Olha que insanidade, Caio. Olha que insanidade. O grupo político que defendeu o projeto de dosimetria, que beneficiou não só os condenados pelo 8 de janeiro, mas diversos outros praticantes de crime, condenados por crimes hediondos, podem ser beneficiados por ele, se colocam como pessoas que querem o endurecimento da legislação penal e, na prática, votam contra a punição de quem praticou crimes hediondos, inclusive. É a mesma questão do político que se diz que apoia os trabalhadores e vota contra o fim da escala 6x1. Nós estamos perdendo a guerra contra as fake news, porque o que a gente precisa fazer, entre aspas, é simples, é mostrar uma constatação da realidade. Vamos dar um pulinho na eleição passada? Quais eram as pautas de disputa? Era que, se o PT fosse reeleito, o aborto ia ser legalizado no Brasil. Nós estamos no ano do Senhor de 2026 e o Brasil se tornou legalizado no Brasil? Não. Teve alguma alteração? Não. O Brasil ele é regulamentado. Aí aqui eu não vou entrar na discussão de quem é a favor de maior flexibilização. Por quê? Porque os liberais esquecem que nos Estados Unidos, até pouquíssimo tempo atrás, que é o símbolo, o ícone dos liberais, o fetiche dos liberais é ser americanos, pelo menos dos falsos liberais brasileiros, a mulher poderia interromper a gestação até um dia antes do início do trabalho de parto. E isso é uma pauta liberal. Quando nós vamos para as pautas de liberdades individuais, da mulher fazer o que quiser com o seu corpo, da mulher poder dispor de autonomia sobre o corpo dela, nos Estados Unidos funciona, mas para o Brasil é abjeto. O Brasil não pode ter. Para o Brasil conversar sobre o aborto é um crime inafiançável. Já o projeto de lei de dosimetria que beneficia vários praticantes de crimes hediondos, inclusive abusadores, não, esse é permitido. Se o Lula voltasse, a promessa era do fechamento e perseguição das igrejas, dos religiosos. Qual foi a igreja que foi fechada? Aonde foi que você viu o recolhimento dos kit gays? Ou a distribuição? Não tem. Nós enfrentamos uma guerra contra as mentiras. Só que essas mentiras, elas são vinculadas ao medo real da sociedade, e quando elas se vinculam ao medo real da sociedade, ela traz um sentimento, uma sensação para o ouvinte, que ele, com medo que aquela situação se concretize, ele vota no guru político. Olha que loucura. O que passamos da pandemia para hoje, políticos irem beber detergente para dizer assim, essa marca aqui é perseguida, eu vou beber o detergente para provar que não faz mal. Voltando para a segurança pública, nós precisamos sim de uma reflexão, primeiro, sobre
Investimentos nos policiais, nas estruturas, investimento na formação, investimento em salários e equipamentos para melhor prover a condição para o policial quanto trabalhador, mas também nós precisamos ver que a segurança pública ela é uma combinação. Não há país que tenha sucesso na segurança pública se não tiver vinculado a uma evolução na educação da sociedade e também no crescimento da geração de emprego e renda. Olha que interessante, Luara. O nosso policial, ele não vai ser buscado em Marte. Ele sai da sociedade brasileira, ele vem da sociedade brasileira, ele entra em um concurso público, muitas vezes o primeiro concurso para garantir o seu sustento, e a partir daí ele vai prestar serviço para a própria sociedade através das forças policiais. Ou seja, ele vem e permanece na sociedade em um cíclico. E ele já traz uma carga de violência, ele já traz uma carga de formação ética, política. Ele não se torna uma máquina de matar quando entra na polícia. Esse discurso que algumas pessoas fazem da extrema violência, sim, a polícia do Brasil é a polícia que mais mata no mundo, isso é errado. Mas também é a polícia que mais morre e a polícia que mais se mata. Nós precisamos ter um olhar para a segurança pública para entender que existe sim, como o Daniel perguntou, ações de curto prazo, trouxe o exemplo aqui da questão dos celulares, mas é necessário fazer um encadeamento de ações. Ações de segurança, ações de educação e ações de geração de emprego e renda, para que aí sim a gente consiga transformar a realidade da sociedade. E o Partido dos Trabalhadores já fez, está fazendo e está fazendo cada vez melhor. Por isso é tão importante que a gente, nessa eleição, que nós reelejamos, primeiro, o presidente Lula, lógico, para o Lula 4, para o governo Lula 4, mas também deputados, senadores, governadores, para que haja uma bancada, para que seja enfrentada esses discursos de mentiras. Vê, o que é que dos medos, dos grandes medos que eram plantados na eleição passada, o que é que se materializou? Nada. Tiago, você citou os policiais aí, né? Falou das mortes dos policiais. Quero puxar esse assunto. Aqui no Rio a gente vive uma realidade de segurança pública muito específica, né? Como você falou, que embora também não difere tanto de outros lugares, como o Grande Salvador, o Grande São Paulo e tal. E os policiais são elementos fundamentais nesse discurso e nessa situação, nesse cenário, seja pelo lado, como você falou, né, dos abusos, né, de uma instituição que comete abusos de maneira sistemática, né? Eu gosto até de despessoalizar isso. Conheço policiais, inclusive, tenho até amigos que são, tenho até familiares que são. E a gente sabe que quando as pessoas entram na polícia, elas se tornam realmente, elas acham que muitas vezes são super-homem, né? O Batman, né? Melhor que o Batman ao miliciano. E é porque é uma instituição dada a essa... Do jeito que ela foi moldada no Brasil, ela é uma instituição dada a essas violações de direitos. Pouca coisa parece impedi-la. Mas há policiais, eles estão aí, são pessoas, né? São nossos parentes, muitos deles. Um dos debates que se fala muito, né, é sobre como tornar esses policiais, primeiro, né, tirar o caráter deles de uma autoridade que pode tudo, e segundo, valorizá-los da forma que seja possível enquanto trabalhadores, né, que são, embora com esse contexto, né, como bem falado, são trabalhadores, mas não são trabalhadores como todos os outros, né, tem suas questões. E um dos projetos que ficou muito tempo falado, principalmente aqui no Rio, né, para os partidos mais à esquerda do Rio, PSOL, PCB, movimentos sociais de direitos humanos, né, é a questão da desmilitarização da Polícia Militar, que basicamente é uma aberração brasileira, né, uma jabuticaba brasileira, muito brasileira, pelo menos, que torna a Polícia Militar, torna a polícia ela militarizada e ainda por cima, para os próprios policiais, exerce uma série de abusos também para eles enquanto trabalhadores. Afinal de contas, eles vão precisar obedecer várias das questões ali da autoridade militar. Então, por exemplo, é mais difícil de progredir de carreira, eles estão propensos a hierarquias, muitas vezes sem debate, né? Você não consegue fazer um debate ali no coletivo para funcionar enquanto trabalhadores. Como é que você vê essa questão da polícia militar
né? Qual é a formulação que você, dentro do setorial do PT, e você mesmo, enquanto militante, tem sobre as polícias serem militares no Brasil, né? E muito separadas da Polícia Civil. Precisa fazer projetos específicos para elas atuarem em conjunto, que é uma loucura. Tanto no quesito da segurança pública, ou seja, eu acho que uma polícia militar não ajuda em nada, né? Acho que está bastante provado que ela ser militar não ajuda na segurança pública, quanto na própria questão dos trabalhadores, né? Os policiais militares, enquanto trabalhadores, acabam prejudicados. Como é que você vê isso? É muito interessante, Caio, que assim, quando a gente fala da desmilitarização da polícia militar, foi construído no ideário da população que isso seria extinguir a polícia militar. Não, não é isso. O que é a desmilitarização da polícia militar? Concretamente, é você cortar a subordinação e o vínculo dela como força auxiliar e reserva do Exército. Ponto. Todo o restante estrutural é mantido. Ponto. Se encerra nisso. Só que é posto uma mítica em cima, é criada uma mística, é criada uma narrativa de extinção da hierarquia, vai ser deshierarquizada, vai virar uma bagunça, não vai ter mais disciplina interna, que é inexistente. A exemplo da polícia dos Estados Unidos, é uma polícia civil que é dividida em patentes, é dividida em cargos. Tem o tenente, tem o sargento, tem o capitão, mas é uma força civil. Ela não é uma força militarizada. Por isso que é importante essa sua pergunta sobre a desmilitarização. O que seria a desmilitarização da polícia militar em concreto no Brasil? Ponto. Cortar o vínculo de subordinação ao Exército. Todo o restante iria ser preservado. A estrutura de cabo, sargento, coronel, tenente-coronel, oficiais, isso aí pode ser mantido no ambiente civil. Só que o policial ele precisa ter direito a horas extras, direito à insalubridade, direito ao adicional de periculosidade, ele precisa ter direito a fazer uma discussão administrativa sem ser preso. Eu acompanhei um processo de um militar que foi preso porque se recusou a dirigir estando com a CNH vencida. O superior devolve de prisão a ele, você não quer dirigir não, mesmo com a CNH vencida, você vai ser preso. E ele foi preso. Ele realmente pegou uma prisão administrativa. Em que país democrático um cidadão, porque o militar ele tem uma cidadania diferente, mas não deixou de ser cidadão, ele é preso por cumprir a lei, no ordenamento jurídico que entende que a polícia militar subordinada ao exército tem um poder quase que infinito. Posteriormente, a autoridade teve lá uma sanção, ele foi reconhecido, ele foi indenizado em um processo judicial, mas o fato ocorreu. É possível que, por exemplo, um delegado dê uma voz de prisão em flagrante a um agente de polícia civil que se recuse a dirigir? Não, por quê? Porque não existe prisão administrativa na polícia civil. Você traz um tema que ele é fundamental, principalmente para o respeito e valorização dos profissionais que atuam na segurança pública dentro das polícias militares. Eu tive a oportunidade de ser militar em Alagoas em 2006, não fiquei, fui policial penal em Alagoas. Hoje minha esposa, ela é policial militar em Alagoas. Beijão, meu amor. Mas a desmilitarização é isso. Só que as narrativas que são postas colocam, não sei se você já tinha pensado, Luara, por essa linha, que desmilitarizar a polícia militar do Brasil é única e exclusivamente cortar a subordinação dela com o Exército. Todo o restante estrutural é mantida. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Criar mecanismos de fiscalização externa, de controle externa, fortalecer a luta do Ministério Público, que já faz esse controle externo, fortalecer as corregedorias com independência, com autonomia, principalmente nas questões de combate ao machismo, de combate ao machismo estrutural dentro das unidades policiais, que é um problema muito grande, de perseguição a minorias, que ainda existe, que ainda é uma realidade. Mas a desmilitarização, eu acredito, Caio, que seria uma evolução espetacular, principalmente para os policiais militares. Tiago, a minha próxima pergunta é bem direta, porque o tema também é muito urgente, né? Como o setorial de segurança do PT recebeu e tem tratado a classificação de facções como narcoterroristas, como o governo Trump fez recentemente, e sobre os riscos disso também para a soberania nacional?
É muito interessante que as pessoas que mais se dizem patriotas, elas simplesmente não cansam de achincalhar a nação brasileira. Me mostra um vídeo do presidente Trump prestando continência para uma bandeira que não seja americana. Me mostra um vídeo do presidente Trump, do presidente de qualquer outro presidente que tenha prestado continência a uma bandeira estrangeira. Me mostra um exemplo de um grupo político que se intitula patriota e foi despachar em um governo estrangeiro sanções contra autoridades públicas nacionais. Me apresenta um exemplo fora do Brasil de um grupo político que se diz patriota, que comemora a possibilidade de ações militares, de ações armadas de outro país no Brasil, justificada por uma legislação deles, por uma classificação deles. Isso é absurdo, isso é contrarracional. Isso deveria ser tratado como um crime de lesa pátria, como um crime de alta traição. O reconhecimento dos grupos, das facções criminosas como instituições terroristas, eles buscam legitimar eventuais ações americanas em solo brasileiro. Nós vimos isso agora há pouco tempo na Venezuela. Nós vimos isso mundo afora, seja atrás das armas químicas, que pelo menos agora está falando a verdade. Na Venezuela foi dito que foi buscar petróleo e que achou o petróleo e que está tratando o petróleo. Mas a configuração, o reconhecimento das organizações criminosas como facções terroristas, como entidades terroristas, eles buscam legitimar eventual ação armada americana no Brasil. Só que tem um detalhe que é muito interessante. Caso isso venha a ocorrer, eu não gosto de tentar prever o futuro ou tentar dar uma de adivinho, alguma coisa do tipo, mas o que é que a gente tem de raciocínio nisso? Se tiver alguma ação armada americana ou de qualquer outra nação que venha a tentar fazer uma incursão, uma invasão nas nossas favelas, só vai dar trabalho ao BOPE para ir salvá-los, só vai dar trabalho ao BOPE RJ para ir resgatá-los. E vai ser interessante porque eu vou guardar com muito carinho essa fala para que ao futuro, caso isso aconteça, a gente tenha o registro que foi avisado. Ninguém no mundo tem a expertise de operar em um ambiente tão hostil como o BOPE RJ tem. E pode trazer quem for, CIOs, qualquer unidade lá que se diz de elite, que tem o nosso respeito. Ninguém aqui está faltando ao respeito aos militares, aos profissionais de segurança nacional lá, que não são policiais. Mas se vier operar nas favelas do Brasil aqui, quem vai salvar é o BOPE. Por quê? Porque é uma realidade muito específica e é lamentável que isso tenha apoio de um grupo político que, eu digo mais uma vez, apenas porque ganha a disputa nas fake news, é tido como patriota. Porque quem estimula, quem defende a possibilidade de uma ação armada estrangeira no nosso país, deveria ser reconhecidamente tratado como um traidor da pátria. É isso, Thiago. Obrigado pela sua presença. Acho que a gente deu aí um panorama interessante do que tem sido debatido aí no setorial do PT, principalmente sobre segurança pública. Veremos como é que será nas eleições. Será certamente um tema bastante explorado, né, pela extrema-direita, e veremos como é que o partido e, enfim, os movimentos, as organizações ligadas ao partido vão conseguir fazer esse debate, fazer esse discurso. Deixa seu recado final, se você tem rede social, se tem coisas escritas aí também, enfim, deixa aí, faz a sua propaganda e obrigado, bom dia, tá? Caio, Luara, Daniel, quero agradecer muito a vocês o convite e no lugar de propaganda, Caio, obrigadão aí pela oportunidade, eu quero deixar uma reflexão. Você que na eleição passada votou por medo da legalização do aborto, veja que o aborto não foi legalizado. Você que votou por medo da legalização das drogas, veja que as drogas não foram legalizadas. Você que votou por medo do surgimento dos banheiros unissexes, aonde um barbudão ia estar usando o mesmo banheiro que uma garotinha, propiciando a violência. Não houve. Você que votou por medo da perseguição dos evangélicos, eu sou evangélico,
E não houve, pelo contrário. O presidente Lula, a única coisa que fez foi fortalecer o combate à violência às mulheres, foi fortalecer as igrejas com a criação da lei das igrejas, com tornar o crime de vilipêndio ou turbar eventos religiosos com uma pena mais grave. Você que votou por medo nas últimas eleições, veja quantos vídeos de pessoas orando para pneus, rezando para pneus, de pessoas que diziam que as suas casas seriam invadidas e seriam socializadas porque teria que dividir com moradores de ruas. Sai dessa pilha, sai dessa bolha de medo. Não entra no discurso flácido de que bandido bom é bandido morto. Procura ver quais são as políticas concretas que estão sendo aplicadas, o benefício real. Vê o Brasil batendo recorde, o Brasil voltando a ser respeitado no cenário internacional, o presidente da República sendo tratado de igual para igual com os principais players. Veja que essas eleições serão as mais importantes para a história da democracia brasileira e para a soberania do Brasil. Porque o que é que você quer? Um presidente que seja um lambe-botas dos Estados Unidos ou um presidente que ele vai discutir com altivez e reverter politicamente as sanções? Quero mais uma vez, Caio, agradecer a oportunidade. Luara, um grande prazer, uma grande satisfação em conversar com vocês. Daniel também. E a gente fica à disposição para a qualquer momento, a qualquer tempo, estar aqui novamente. Um grande abraço, obrigado a oportunidade a todos. Agradecer demais a audiência de vocês e aos nossos patrocinadores e apoiadores. É isso, Laura Ramos. A gente fica por aqui, a gente está sempre fazendo esse debate, né, da segurança, principalmente da segurança pública. A gente já está há 10 anos fazendo esse debate da segurança pública. O Rio de Janeiro é um local muito, como a gente falou, né, muito específico, onde esse debate precisa ser feito de maneira muito séria, né? Então a gente está aí há 10 anos fazendo esse debate e, mais uma vez, aí a gente traz aí uma visão do setorial do PT, do Thiago, da turma, para tentar saídas, né? A gente está sempre tentando buscar saídas aí, fazer o debate de maneira séria e buscar as saídas, porque não é fácil, a gente vive uma realidade muito dura aqui, principalmente nas periferias do Rio de Janeiro e dos grandes centros como um todo, né? Então a gente está sempre tentando fazer esse debate de maneira respeitosa e séria para buscar essas saídas. E ano de eleição, né, Luara? A gente sabe que ano de eleição esse debate vem à tona, como o Dani falou, a América Latina inteira fala de segurança pública, quer falar sobre violência, né, sobre o medo de você perder o seu celular, de você perder seu carro e principalmente de perder a sua vida, né? Então é um momento propício para a gente fazer esse debate. Te agradeço, Lu. Semana que vem a gente tá gravando. Para quem ouve, semana que vem. Para quem ouve, semana que vem a gente está de volta. Bom dia, beijo. Valeu, Caio, valeu, Daniel, valeu, Thiago. É interessante, Caio, eu vou colocar aqui também, assim, enquanto o PT, esse partido plural, né, enorme, um grande partido de esquerda da América Latina, um dos maiores do mundo, e que traz esse debate, eu falo aqui como petista também, viu, Thiago, como companheira, que traz esse debate que muitas vezes também gera discordâncias internas. Então tem pontos aqui que vão ser pontos de discordância dentro do próprio PT. Claro. Imagino que para a nossa audiência também, não só falas do Thiago, mas as minhas também aqui. E eu acho importante que, principalmente, o tema da segurança pública continue gerando essas divergências. Porque, não só por ser, né, uma questão sensível, mas porque é dessa divergência que eu acho que vai nascer o novo que vai solucionar o problema. Porque, como eu disse, o velho já tem sido feito há muito tempo. E não está dando certo, a gente vê que não está dando certo. Então, algumas coisas precisam nascer para que a gente consiga avançar nesse tema que realmente aflige os brasileiros. Quando qualquer pessoa que viaja para fora do Brasil, acho que tem essa mesma sensação e fala, né, sobre a diferença de se sentir seguro em espaços públicos, né, o quanto isso traz de qualidade de vida, de paz mesmo, interior até. Então, não é um debate que é pouco urgente, não é um debate que é menos importante do que o debate econômico, por exemplo, e eu acho que é sempre bom que a gente continue trazendo esse tema para cá e que ele continue gerando divergências, porque é daí que eu acho que podem surgir novas soluções. Quero deixar também um abraço final aqui, que é um abraço para Cris Marchiori, que me marcou lá no Instagram, falando que está lendo também o Fechado por Motivo de Futebol, do Galeano, que eu indiquei aqui, que também já foi lido, indicado pelo Fagner.
Fico muito feliz quando a nossa audiência troca ideia, né, sobre essas dicas culturais também, me indica também, chama a gente lá para poder continuar essa conversa, né, nas redes sociais. Fiquei feliz de saber que a Cris Marchiori também é de Vila Velha, apesar dela não estar morando em Vila Velha hoje, está morando em BH. Eu quero deixar um beijo, um abraço para a Cris, já estou intimando para um café aqui quando vier a Vila Velha. Então ela saiu da melhor cidade capixaba para a melhor capital do Brasil, com pouco clubismo, com a minha bandeira do Galo sempre aqui atrás. Então, um abraço para a Cris e para todo mundo que ficou com a gente até agora. Pois é, e até acho que é importante fazer essa nota final, né? A gente aqui, como quando eu falei, 10 anos, né, que a gente está fazendo esse debate, e a segurança pública está aqui para a gente sempre, né? Então, a gente já trouxe a Cecília Oliveira 2 vezes, por exemplo, uma jornalista que acompanha a fundo, por exemplo, a formação dos grupos armados no Brasil, no Rio de Janeiro, mais especificamente. O Rafael, né, o repórter Soares. Rafael Soares também, que é outro jornalista. A gente já trouxe a professora Jaqueline Muniz. A gente trouxe a professora Jaqueline Muniz. A gente já trouxe vários quadros de direitos humanos, o João Silva. Enfim, a gente está sempre fazendo esse debate. E eu acho que é importante fazer esse debate mesmo, como a Laura falou, né? Independente dos caminhos a serem traçados, porque a gente está tateando. Verdade que tá meio tentativa e erro mesmo, né? A gente está... As esquerdas, né, que são amplas, e os movimentos e as organizações, os sindicatos, eles estão tateando o que fazer e como comunicar que está fazendo. E aí, Dani, seu boa tarde, a violência pública ela é muito da questão de sensação, como você mesmo pontuou, mas ela é da vida real e a gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe que ela é vida real, né? A gente não deixa de fazer as coisas, a gente faz as nossas coisinhas de carioquinhas, mas a gente sabe que ela bate a nossa porta, desde lá da Baixada Fluminense. A gente traz o Augusto Pirilla aqui, por exemplo, nosso amigo, né? Nosso apoiador, nosso amigo de boteco, que é um cara que debate desaparecimento de corpos, né? A matança de corpos que nem aparecem na Baixada Fluminense. Até, a gente viu essa semana aí, a Santa Marta, o morro em Botafogo, onde uma pessoa passando num ônibus 410. foi alvejado, as pessoas no mirante turistando foram presas e as próprias pessoas da favela, né? Sofrendo lá na lógica de operações, enfim, essa lógica que a gente também está tentando sempre avançar para que ela não exista mais. Então esse é um debate que a gente faz de maneira muito ampla mesmo, a gente se orgulha de fazer esse debate, porque é algo que afeta a gente, né, Dani? Não é só a sensação. Obrigado, boa tarde. Valeu, gente. Boa tarde. Obrigado, Thiago. E até a próxima. É isso. Inclusive, nesse assunto, tem um recado final que é interessante, né? Um assunto bom também, que colabora com essa visão, com esse debate que a gente traz aqui, né? Estão abertas as inscrições para o 13º curso de extensão Mídia, Violência e Direitos Humanos, né? As aulas do curso ocorrerão de 3 de agosto a 19 de outubro de 2026 e vai ser formato híbrido, né? Às segundas-feiras, de 5 às 20 horas presencialmente, lá no auditório do NEP-DH da UFRJ, na Praia Vermelha, e também vai ser transmitido pelo canal MVDH no YouTube. Um abraço para o meu camarada Pedro Barreto. Faz esse debate de maneira muito profunda, né? De maneira muito séria, né? Em como a mídia colabora para essa sensação de violência e para defesa, na verdade, para o ataque aos direitos humanos, né? Então, deixar aqui esse recado, pessoal. Eu acho até que eu vou fazer esse curso, que eu ainda não fiz. Eu acompanho muito o pessoal lá e ainda não fiz esse curso. Se você quiser saber mais, a gente vai deixar o formulário aqui, tá? O link também lá do Instagram, mas se você quiser saber mais, você vai lá em @curso de extensão MVDH, lá no Instagram, tem tudo bonitinho. O link vai ficar aqui na descrição do episódio também, lá nas nossas redes sociais, para você saber mais aí desse curso. E é isso, a gente encerra por aqui, mais um episódio da temporada Lado B 10 anos. Semana que vem tem mais Lado B, e eu te convido a ficar com a gente para fortalecer o jornalismo independente, contra-hegemônico e anticapitalista. Forte e amplexo, e até a próxima, e vai Brasil, que a gente está brasilizado. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.